Oi, gente, começando mais um Transamérica 360 comigo, Carolina Coder, nesta quarta-feira. Chegando aí as eleições, a gente não podia deixar de tratar novamente sobre o assunto, já que ficaram várias perguntas pendentes da última vez que o Dr. Leandro Lobato esteve aqui com a gente. Ele, que é do Ministério Público, está aqui para responder essas dúvidas pendentes e falar de outras coisas mais. Hoje a gente vai falar sobre a véspera das eleições, o que pode, o que não pode, e o dia das eleições. O que pode e o que não pode. Tem muita gente com dúvidas nesse sentido. Lembrando que todo mundo que participa pelo 996861001 sempre concorre a prêmios por aqui. E hoje a gente tem kit de cerveja artesanal da Estádio Cervejaria, um oferecimento Prêmio Beba Brasília 2018. Acesse lá o site bebabrasilia.com.br, vote nas 7 categorias e concorra a um barril de 30 litros de chopp. Participe e ajude a cena cervejeira a crescer. É isso aí, se você quiser concorrer ao kit, manda a sua pergunta para o 996861001. Fique ligado que o programa está repleto de informações. Transamérica Brasília, estamos de volta. Vamos ver quem já participa por aqui pelo 996861001. O Gabriel já participa e já está concorrendo a prêmio. Na verdade, assim, só quem manda pergunta vai concorrer a prêmios hoje, beleza? Já que é só um prêmio, tem que valorizar, né, o nosso espaço. Carol, nessa eleição, meu voto é Transamérica Brasília. 24 horas na programação, é o Sóstenes que participa por aqui. Opa, MPDFT, vamos às polêmicas. Quero prêmios ao Uber do Vale que participa. O Gabriel mandando aqui sua mensagem. Boa tarde. Os presos vão ter saidão para votação? É a Gilze Alves que pergunta. Eu já vou aproveitar para apresentar aqui novamente o Dr. Leandro Lobato, que já esteve aqui com a gente na outra semana, né? E voltou para responder mais dúvidas de todo mundo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Carol. Obrigado, ouvintes da Transamérica. É isso aí, Ministério Público sempre aqui ajudando a gente a resolver tudo isso. Você sabe alguma coisa sobre essa saidão para votação? Não tem saidão. Não tem saidão para isso não, tem, né? não. Eles estão presos e ficam lá, não tem condição de voltar. Então é isso aí. Tá respondida, Gilze. O Arnaldo Queiroz diz o seguinte: lembrando que a vida continua após eleições, que horas começa a lei seca? Ele tem duas perguntas, então eu vou começar com essa. O Arnaldo Queiroz. Que horas começa a lei seca? Como que isso funciona, de não poder beber? A lei seca funciona assim. E é normal que ela aconteça em todos os estados e no Distrito Federal. Normalmente, isso acontece toda eleição. A Secretaria de Segurança Pública baixa uma portaria vedando o comércio de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Essa questão do horário vai ser definida na portaria. E até onde eu sei ela não foi editada ainda, deve ser editada nos próximos dias. Eles deixam meio que para véspera, né? Fica mais perto do momento da eleição. No dia da eleição fica proibido o comércio. E caso algum estabelecimento comercial venha a vender bebidas alcoólicas no dia, pode sofrer consequências, pode haver até mesmo o fechamento do estabelecimento. Você sabe por que eles não vendem bebida alcoólica? Olha, isso é para evitar confusão. O dia da eleição ele é consagrado ao eleitor, que tem que ter paz para votar. Então, há inúmeras medidas que são adotadas para garantir que haja um ambiente de paz. E uma delas é essa restrição ao comércio de bebidas. Porque a gente sabe que tem gente que exagera, tem gente que depois apronta bagunça, e isso tem reflexo nas eleições, no acesso dos eleitores aos locais de votação. Então, para evitar esse nível de perturbação, é editada essa portaria vedando o comércio de bebidas alcoólicas no dia. Para ninguém se exaltar, né? O Arnaldo Queiroz também pergunta: votos nulos têm o mesmo efeito que os brancos? Os dois, tanto os nulos quanto os brancos, eles não são contados. Eles são excluídos da contagem. Tem gente que acha que é um voto de protesto. Pode até ser um voto de protesto, mas também é uma atitude que dá muito mais poder àqueles que vão lá votar. Então acaba que não é. Você está se isentando e falando, estou indo com a maioria. É mais ou menos isso. É como uma abstenção, né? Não tem interesse. E outros que têm o interesse vão lá decidir quem que vai ocupar os cargos no Executivo e no Legislativo pelos próximos 4 anos. O Jonathan Quintaragão diz: boa tarde, Carola. Caso eu veja alguma conduta tendenciosa para algum candidato por parte dos que estão trabalhando na sessão, como que eu devo proceder? Se ela perceber alguma atitude dessa, tem algumas recomendações que eu posso dar aqui. Primeiro, os mesários, aquelas pessoas que trabalham na sessão, elas
têm o dever de isenção. Tá? Elas não podem beneficiar nenhum candidato, nenhum partido, nenhuma coligação. Caso haja alguma conduta tendenciosa por parte delas, o juiz eleitoral ali daquela zona, né, que tem que ser chamado para tomar uma atitude. Para chamar o juiz eleitoral, tem algumas formas interessantes. Normalmente a Justiça Eleitoral disponibiliza alguns números de telefone. Também é possível fazer contato com o Ministério Público para intermediar esse contato com o juiz eleitoral. E é possível também fazer contato com o presidente de mesa de alguma outra sessão. Da sala ao lado. Você Isso, chama o vai na presidente da sala sala lá, e fala assim, olha... eu preciso chamar o juiz eleitoral. O que não pode é ficar calado, tá, gente? Se vocês virem alguma coisa, na dúvida, pergunta pelo menos pro chefe de sessão da sala do lado, né? Isso. Você pode estar errado, mas provavelmente você fez alguma coisa, né? Claro. Na dúvida, chame alguém, pergunte, a gente não pode ficar sem agir, não. O Agildo Ramos, ele pergunta... boa tarde, careca convidado. Para aguentar esse horário político só tomando uma cerveja artesanal, que eu quero kit, tá concorrendo. Ele fala, falando em cerveja, é proibido ingerir bebida alcoólica no dia da eleição? A gente acabou de responder essa questão, né? O que é proibido é a venda. O consumo não é proibido. Mas, claro, a gente recomenda que a pessoa não abuse. Né? Até porque existem alguns crimes em que a pessoa pode incorrer. Caso ela perturbe os trabalhos eleitorais, há um crime específico em que a pessoa pode incidir. Então, se a pessoa chegar bêbado lá e começar a causar alguma confusão... Se causar confusão no local de votação, no posto de votação, ela pode ser presa em flagrante por conta desse crime. Alguém mandou uma mensagem aqui, mas ela foi apagada. Manda de novo. Ana Carolina Garcia também participa por aqui. Seguinte, a gente está falando do que pode e do que não pode. Eu vi algumas perguntas no Facebook... De colegas meus, enfim, pessoas que eu sigo e etc. E uma que eu percebi bastante foi a dúvida seguinte, se pode ir com camiseta de partido, ou de candidato, ou de protesto. Tá. Então deixa eu explicar aqui o que pode e o que não pode. Tá? Eu vou fazer uma explicaçãozinha que vai explicar essa situação e algumas outras. Beleza. Tá? O que é permitido no dia da eleição é a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido, candidato ou coligação. Tá? E o que a lei diz é que essa manifestação dele deve ser feita exclusivamente por meio de bandeiras, broches e adesivos. Tá? Não está incluída a camisa aí. Mas o que a gente entende também? Se o sujeito está pega uma camiseta branca e coloca adesivo, tem o mesmo efeito de uma camisa silcada, não é mesmo? Então, acaba que a gente aceita esse tipo de manifestação. Ele não fala especificamente de camiseta, mas ele também não proíbe que seja uma camiseta, né? Ele fala que é exclusivamente por meio daqueles três meios, bandeira, broches e adesivos. Se é exclusivamente esses três, a camiseta estaria excluída. Sim. Só que tem outras formas de você alcançar o mesmo efeito, como esse exemplo que eu te dei, que é o da camiseta com adesivo em cima. E se for, por exemplo, com uma cor? Por exemplo, tem uma manifestação, que eu não vou citar qual, que tem uma cor que foi tomada, né, para si como bandeira da campanha. Isso não tem como impedir, né? Olha, como eu falei no comecinho, a manifestação que é permitida ela é individual e silenciosa. Tá? Se houver uma aglomeração de pessoas fazendo barulho, isso automaticamente é proibido. Você pode estar com uma calça jeans e blusa branca, mas se chegar gritando o nome do seu candidato, também é proibido. Também. Essas aglomerações de pessoas com vestuário padronizado, com bandeiras, broches, adesivos, essas situações que configuram uma manifestação coletiva são proibidas. Mas e se coincidentemente chegassem numa mesma zona várias pessoas que estão ali, digamos, com a mesma cor de blusa, não foi algo combinado? Se todo mundo estiver quietinho em silêncio ali indo na sua fila votar, tudo bem. Ok. Essa é uma aglomeração que não é proposital, ela é episódica, né? Eventual. Por acaso as pessoas se cruzaram ali no mesmo momento e formaram aquela aglomeração, mas não com a intenção de fazer uma manifestação coletiva. Então isso não tem problema. Outra coisa que é importante é que no dia da eleição é vedada qualquer propaganda eleitoral. Tá? Então, situações, por exemplo, que acontecem frequentemente, como o eleitor está se encaminhando ao local de votação e é abordado por alguém,
Toma esse santinho. Toma esse santinho, volta nesse fulano aqui. Essa situação é proibida. Então, distribuição de santinho não pode nem pensar. Não. Nossa, e o que mais a gente vê são aqueles milhares de papeizinhos espalhados, Sim, né? a gente chama de derrame aquilo ali. Aquilo ali também é proibido. E qualquer propaganda no dia, assim, a legislação eleitoral leva isso tão a sério que não é um ilícito qualquer. É um crime fazer propaganda no dia da eleição. A boca de urna é crime punido com 6 meses a 1 ano de detenção. O que é a boca de urna? Boca de urna é esse exemplo que eu dei, do sujeito abordar o eleitor ali nas proximidades do local de votação, oferecendo um santinho, pedindo que ele vote em fulano ou beltrano. E digo mais, às vezes não acontece só ali nas proximidades da escola, onde é o local de votação, mas às vezes acontece até na fila da sessão eleitoral, de um sujeito que está rondando ali e tentando caçar eleitores. Como que vai ser agora com aplicativos tipo WhatsApp? Não vai ser difícil, né, fiscalizar esse tipo de coisa, né? E a gente recebe uma enxurrada de mensagens aí via SMS, via WhatsApp, de cabos eleitorais propriamente ditos, ou de pessoas que realmente são eleitoras de alguns dos candidatos, com uma certa insistência. A manifestação individual do eleitor, ela é livre, tanto antes do dia da eleição quanto no dia da eleição, continua sendo livre. A liberdade de manifestação da opinião. Outra coisa é a propaganda eleitoral, pedindo voto. Essa é vedada. Como eu mencionei, nenhum tipo de propaganda é permitido no dia da eleição. E essa, inclusive, pela internet, pelas redes sociais, por WhatsApp, também é proibida. E a gente pode denunciar, se receber, pode denunciar, sim. Inclusive, o Ministério Público, que tem um aplicativo onde você pode fazer isso diretamente do seu celular. Isso. Aquelas propagandas que já estavam na internet, essas, a lei diz que podem continuar. Porque elas vão estar circulando, né? Continua lá aquela postagem que está no site do candidato, por exemplo. Aquela pode continuar. Ele não é obrigado a retirar no dia da eleição. Ele não pode fazer postagens novas. Certo. A eleição é no domingo, domingo é dia de missa, e de culto e etc. Alguns religiosos estão usando ali as suas posições para falar sobre seus candidatos. A gente já falou disso em programas anteriores, que isso não pode, que isso é crime eleitoral. Às vezes eles, sabendo disso, não falam o nome do candidato especificamente, mas usam jargões e termos de campanha. Isso também constitui crime? Configura como um crime? Olha, se ele estiver simplesmente defendendo uma ideia, que às vezes acontece, né? É normal que aconteça dentro de uma instituição religiosa a defesa de determinadas ideias. Até aí não há problema. O que configura é uma manifestação, aquela manifestação livre de opinião. Agora, no momento em que há um pedido de voto para determinado candidato, partido, coligação, aí a gente passa a ter alguns problemas. Primeiro é que igreja não é local de propaganda, né? A legislação proíbe a propaganda em locais de livre acesso ao público, como é o caso de cinemas, teatros, igrejas, bares, restaurantes, entre outros. Então, nesse exemplo que você me deu, fica configurada, antes de mais nada, o ilícito na propaganda, que está sujeito a multa. Se for no dia da eleição, ainda por cima, que houver essa propaganda eleitoral, ainda fica configurado o crime, aquele que eu mencionei. No dia da eleição é proibido qualquer tipo de propaganda. Se, além disso, a gente perceber que não é só um caso de um líder religioso pedindo, mas a gente perceber que é um movimento maior, por exemplo, vários religiosos da mesma igreja pedindo, cada um no seu templo, pode ficar configurado inclusive o abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico ele é mais grave do que esses outros ilícitos que eu te mencionei. Ele é tão mais grave que ele pode acabar acarretando a nulidade da eleição. Então isso que a gente vê acontecendo, que está sendo denunciado em diversos locais, pode causar a nulidade da eleição. Pode. O abuso de poder econômico, ele afeta a legitimidade da eleição. Ele distorce a vontade popular e pode trazer até mesmo essa consequência de anulação da eleição. É isso aí, gente. Vocês prestaram atenção no que ele falou? É crime, tem que denunciar sim. Nem o seu chefe, nem o seu pastor, nem o seu padre, nem qualquer
tipo de líder, seja líder de ambiente de trabalho, seja líder de ambiente religioso, não pode te obrigar a votar em ninguém, nem te coagir e nem te induzir. Tá dado o recado? A gente vai de música, já a gente volta. O Sóstenes diz o seguinte: o que faz os delegados eleitorais? Eu posso usar a camisa do meu candidato? Mande um abraço, a gente já falou sobre isso aqui, né? Teoricamente você não pode usar a camisa do seu candidato, você pode usar a camiseta com bottom e com, ou bandeira, bottom. Bandeira, bottom, adesivo. E adesivos, beleza? Ele falou que tá com os filhos ali no carro. Com relação às prisões, como funciona? Tem essa questão das prisões, a gente disse que não pode ser preso no dia da eleição? Sim, existe uma vedação, que o próprio Código Eleitoral cria uma vedação à prisão de eleitores, de candidatos, durante um determinado período até o término do dia da eleição. Mas não é proibida a prisão em flagrante por crime inafiançável, essa continua permitida. O que fica proibido, na verdade, é o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, né? Ou temporário, nesse período. Não vira terra de ninguém não, viu, gente? É o contrário. Então não caiam nessa. Mentira ou verdade? Votos brancos e nulos vão para o candidato que está vencendo? A gente já falou sobre isso também, né? Isso aí é lenda. Eles não são contabilizados apenas. Boa tarde, Carol. Meu nome é Daniela. Estou fora da minha cidade e gostaria de saber se posso justificar meu voto em qualquer sessão eleitoral. Tem sessões específicas para justificativa do voto. Você tem que entrar lá no site, né, e ver quais são as sessões que estão... A Justiça Eleitoral explica quais que são as sessões que servem para justificativa. Isso, não é qualquer uma não, são específicas, beleza, Dani? Boa tarde, Carol, ali no correio de hoje, dizendo que este ano não teremos proibição de comércio de bebidas. Será que eles... Não sei, hein? Tem que ver, acho que ainda dá tempo de soltar a portaria. Não consigo acessar a matéria agora mesmo porque o nosso tempo está curto, mas, teoricamente, no dia ainda não pode, existe, né? O que historicamente tem sido feito é essa proibição. Essa portaria ainda não foi editada, não sei se vai ser ou não tem como prever. Mas é comum eles deixarem bem pra véspera, tá? Boa tarde, quero concorrer ao kit, só com muita cerveja pra dar para dar jeito nos ânimos exaltados. É isso aí, é o Marcos Vinícius que tá concorrendo por aqui. Oi, Carol, quero concorrer a Taisa Neves que participa. Oi, Carol, cerveja gelada, também gostaria. Gostaria de saber o porquê que eu não posso usar adesivo do meu candidato no local da votação. Você pode sim, a gente acabou de falar disso, né? Pode usar o adesivo, não tem problema, mas a manifestação desse eleitor, desse ouvinte aí, tem que ser silenciosa, né, e individual. É a Débora Cristine que diz isso daí. Você pode usar adesivo, você não pode chegar gritando e nem fazer boca de urna. Questão de cola, pode levar, né? Pode, claro. Aquela colinha com os números. É melhor levar a cola do que esquecer na hora e ter que... e anular o voto porque não lembra o número do candidato. Então, aqueles santinhos na sua mão, você pode levar ou a colinha no papel. Isso é liberado sim. Ricardo Abreu pergunta o assunto de hoje, eleições, como vocês já perceberam. Ana Ribeiro também participa por aqui. Alguém manda só um quero prêmios. O Guilherme de Castro, eleições chegando, vamos votar com consciência. Qual a penalidade para os candidatos que sujam com panfletos as portas dos locais de votação? É o Gildo Ramos que pergunta. O Tribunal Superior Eleitoral, ele entende que isso que a gente chama de derrame, né, configura crime. Configura, no mínimo, o ilícito de propaganda irregular, né, que é sujeito a multa. O TSE fala que configura o crime também. Existe sempre a dificuldade da gente descobrir quem foi que fez o derrame. Porque geralmente eles fazem isso de madrugada, não tem ninguém olhando, e vão lá e derramam aquele tanto de papel e saem correndo. Mas eu vou te falar uma coisa, o que eu vou fazer? Eu já escolhi meus candidatos. Tá? Se quando eu chegar na porta da escola, tiver derrame, e eu encontrar o santinho do meu candidato ali, ele perde meu voto. Deixa de ser naquele ele perde momento. meu voto porque eu não voto em gente porca. Isso aí. Isso aí. Gostei de ver, também vou fazer isso aí. Boa tarde, a partir de hoje até domingo, a pessoa que comete crime não pode ser presa? A gente acabou de esclarecer isso daqui pro Antônio Wellington Ele Elias. pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. O que não tem é cumprimento de um mandato de prisão preventiva, essas outras coisas. Boa tarde, o que tem de patrão fazendo isso é o Maurício Machado, que está falando daquelas coações que a gente falou agora há pouco. Com relação às previsões, qual é o período? Qual período? Não entendi, Roberto Vale. Ficou solto, talvez na hora que você escreveu fez sentido, mas agora eu não lembro mais. Boa tarde, quero kit. É o Vicente Mota que participa por aqui. O nosso tempo acabou.
Eu queria aproveitar esse restinho, então, para pedir para o Dr. Leandro falar de novo sobre o aplicativo. Então, qualquer coisa, gente, que vocês perceberem que não tá legal, denuncie. Na dúvida, denuncia. Ah, não tenho certeza se isso é crime mesmo. Denuncia. Como que pode fazer essa denúncia? Eu vou falar sobre o aplicativo, mas eu queria falar o seguinte também. No dia da eleição, a gente tem pouco tempo. É tudo muito corrido. Tá? Então, tem certos ilícitos, como é o caso da boca de urna, da compra de voto, em que se o eleitor for fazer a denúncia pelo aplicativo, a gente demora muito tempo e não consegue pegar. Tá? Porque é importante pegar essas coisas, esses crimes, no momento em que eles estão acontecendo. No flagrante mesmo. No flagrante, de preferência. Tá? Então, o aplicativo não é a melhor solução nesse dia, no dia da eleição. Tem algumas outras soluções boas. Por exemplo, se o eleitor estiver dentro do local de votação, a gente pede que ele procure o presidente da mesa receptora da sessão eleitoral, porque ele pode requisitar a força policial. Se o eleitor estiver ali nas proximidades do local de votação, ele pode chamar a polícia militar, que ficam policiais ali nas proximidades. Eles não ficam dentro do local, da escola, né? Mas ficam ali na porta. E, se for possível, um juiz eleitoral, mas é mais difícil de encontrar o juiz. Tá? Então, chamando a polícia ou o presidente da mesa receptora, esses são capazes de adotar as providências necessárias. Isso no dia da eleição. Fazer a prisão. Isso no dia da eleição. Fora do dia da eleição, seja antes, seja depois, há vários canais de comunicação com o Ministério Público. Pode ser a página do Ministério Público no Facebook, pode ser a página na internet, que é mptft.mp.br. Tem também o aplicativo. O aplicativo, ele pode ser baixado tanto para iOS quanto para Android. Ele é gratuito, é bastante leve e ele permite o contato direto com o Ministério Público. Certo. Lembrando que se o cidadão for fazer a denúncia por meio do aplicativo, o Ministério Público prefere que a denúncia não seja anônima. Porque quando ela é anônima, a gente não recebe nenhum dado da qualificação do cidadão. A gente não recebe nome, não recebe telefone, endereço, nada. Então a gente não tem como fazer contato com ele depois, se for necessário obter mais alguma informação. A gente prefere que ele preencha todos os campos da qualificação dele e depois, se ele não se sentir confortável, que ele marque que a denúncia é sigilosa. Assim, esses dados de qualificação ficam guardados pela ouvidoria e não são passados adiante ao promotor de justiça, mas podem ser alcançados posteriormente. É isso, e a gente fica por aqui, nosso tempo já está super estourado. Eu tinha botado uma música em especial para este momento de eleição, não vai rolar. Mas vamos ver quem ganhou o prêmio.